irmãos, vamos ler o texto da Sagrada Escritura. Conhecido dos irmãos, conhecido da cristandade, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, até o verso 19. Nós vamos aprender aqui neste texto hoje 3 princípios para um coração sarado por Deus. Eu tenho dito aos irmãos, desde que nós começamos essa série de mensagens, por interior, uma resposta bíblica. É importante que os irmãos não esqueçam que nós já ouvimos e já aprendemos. Porque uma mensagem ajuda no entendimento da outra, complementa, né? Hoje vamos aprender aqui mais 3 princípios que vai nos ajudar a viver os nossos dias com um coração sarado. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nosso Deus e nosso Pai, todo santo, todo poderoso, nós te rendemos graças pelas vidas aqui reunidas nesta noite, como igreja do Senhor, como povo que te adora e te serve na beleza da tua santidade. Usa, Senhor, o teu servo, o teu filho, mais uma vez e outra vez, na proclamação do teu nome. Fala, Jesus. Fala, Jesus. O teu povo há de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e meus amados irmãos, esse texto tão conhecido de toda a cristandade nos ensina muitas coisas. É um texto riquíssimo e extraordinariamente maravilhoso. Mas hoje, nesta noite, nós estamos aqui pensando em corações machucados, feridos, pelas emoções, pelos sentimentos, pelas decepções, pelas aflições, pelas lutas da vida. Nós já aprendemos com José do Egito muito. Aprendemos muito com ele. E com certeza, se a gente aplicar os ensinamentos de Deus na nossa vida, a gente vai suportar melhor as dores desta terra. Observe, meus irmãos, que em nenhum momento, em nenhum instante, houve nenhuma palavra aqui nesse púlpito dizendo que nós estamos isentos de decepções,
de tropeços, de erros, de dores nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Porque não existe essa promessa nas Escrituras. E os irmãos que já me acompanham aqui, já entenderam que as Sagradas Escrituras, quando diz que o choro pode durar uma noite inteira, os irmãos já entenderam que a palavra de Deus não está falando da noite que iniciou hoje, às 18 horas, e que termina amanhã, às 6 horas da manhã. Os irmãos já entenderam que a noite da qual fala o salmista e as Escrituras é a noite da nossa existência. Quando nós, os cristãos, aguardamos com grande expectativa o amanhecer do novo dia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já aprenderam que o nosso choro iniciou no nosso nascimento. E que de lá para cá, quantas vezes choramos? Hein, irmãos? O que nós estamos aprendendo aqui, neste tempo e nestes dias, buscando o entendimento à luz da palavra de Deus, é como vencer a vida apesar do choro. É como caminhar os nossos dias aqui na terra, esperando o chamado do nosso Criador, apesar das decepções, apesar das fadigas, apesar das lutas. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, eu estou chamando de simplicidade. Os 10 leprosos, passando por Jesus, eles clamam por cura. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus responde ao apelo dos 10 leprosos, dizendo: vai ao sacerdote. Não é isso? Uma ordem simples de ser cumprida. Mas é preciso que haja simplicidade no coração e no modo de entender. Porque eles ainda não estavam curados. A cura não aconteceu naquele instante, na presença do Senhor. E aí me faz lembrar a história de Naamã, também leproso. E qual que foi o conselho de Deus para ele? Vai ao rio. Quem conhece a história sabe que ele achou aquilo muito estranho. E um dos servos dele disse: mas rei, se essa menina ali tivesse pedido alguma coisa difícil, complicada, o senhor não faria? Olha que coisa interessante. Qual foi a resposta dele? Sim. Mas ela está pedindo alguma coisa simples. Custa tentar. Meus queridos e meus amados irmãos, a simplicidade daqueles leprosos em atender com prontidão a orientação das Sagradas Escrituras. Nós precisamos viver a nossa vida com mais simplicidade, pensar na vida de maneira simples. E quando eu falo de simplicidade, meus amados irmãos, eu não estou falando de alguém que passe a andar descalço. Não, porque alguém pode andar descalço, mas pensar na vida de forma complicada. Quero lembrar, meus amados irmãos, os ensinos de Jesus no capítulo 6 de São Mateus,
dos versos 25 ao 34, quando o Senhor Jesus nos faz algumas recomendações, que aparentemente podem nos parecer muito pequenas. Ele diz: observem a natureza, olhem para a natureza, observem o passarinho, não é isso que ele está dizendo lá? Observem os lírios do campo, observe a vida de maneira simples. Acorde pela manhã e olhe pela janela. Você vai ver que é um dia diferente, que é um dia novo. É um passarinho que você não tinha visto ontem e que hoje apareceu no seu quintal. Um dia desse eu cheguei aqui na igreja e tinha uma pombinha daquelas fogo pagou, se debatendo ali na porta, querendo entrar. Eu falei: gente, ela querendo entrar na igreja. E eu peguei aquela pombinha, botei lá dentro da igreja, da sala da Regina e da Julinéia. Eu não imaginei que ela ia fazer um estrago lá. Quando a Julinéia chegou: pastor, o que é isso? Eu não sei o que é. Mas foi uma novidade para mim naquele dia. Irmãos, Deus faz coisas assim, inusitadas, simples, para distrair a nossa mente, para mudar os nossos pensamentos, para tirar o nosso foco de alguma coisa que está nos machucando. Mas nós precisamos ter simplicidade, até para observar uma flor que brotou de ontem para hoje. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versos 6 e verso 7, eu encontrei um texto muito interessante sobre simplicidade. Olha o que diz lá: não se vendem 5 pardais por 2 moedas de 1 centavo? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Deus está dizendo: olha para os pardais, olha quantos tem aí. Se pode vender 5 pardais por uma moeda de 1 centavo. Mas eu não me esqueço de nenhum deles. Simplicidade, irmãos. Simplicidade. A gente viver a vida de maneira mais simples, pensar na vida de forma menos complicada. Olha o que o sábio Salomão escreveu. Seria bom que o irmão anotasse na sua Bíblia, para o irmão nunca esquecer isso. Eclesiastes 1,17. Eclesiastes 1,17. Olha que coisa extraordinária. Salomão falando: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é o quê? Correr atrás do vento. O que Salomão está me dizendo? É que a vida, meus irmãos, não é para ser explicada, ela é para ser vivida, experimentada, saboreada a cada dia. A vida não é para ser explicada, porque ela não pode ser explicada. E às vezes você vai para a cama e fica pensando na vida, nos porquês, não encontra a resposta, vem a aflição, a angústia, a ansiedade. O sábio Salomão disse: eu apliquei o meu coração, eu dediquei em descobrir, em entender e em explicar, até que eu descobri que também isso é correr atrás do vento. Não dá em nada, não chega em lugar nenhum.
não restaura, não cura, não purifica, não fortalece, não anima, não encoraja. Viver a vida, meus amados irmãos, de forma simplificada, sem criar muita euforia por pouca coisa. Vai lá, se mostra ao sacerdote. Talvez a gente pudesse complicar e dizer assim, mas eu ainda não mostrar o quê? A lei diz que eu só devo ir lá depois de estar curado. Nós te pedimos para o Senhor nos curar. E o Senhor está mandando a gente ir ao sacerdote. Quantas vezes você fica perguntando para Deus o porquê? Para quê? Quantas vezes você fica perguntando para você mesmo, para o seu coração? Por quê? Diz Salomão, isto é correr atrás do vento. Viva a sua vida de maneira mais simples, mais suave e mais leve. A segunda coisa que eu aprendi aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nós precisamos ter a percepção do bem para ressaltar o seu legado em nossa vida. Observe, os amados irmãos, que o milagre aconteceu na vida dos 10, mas o milagre aconteceu durante a caminhada, enquanto eles caminhavam, enquanto eles andavam. As coisas acontecem na nossa vida durante a nossa caminhada, mas apenas um se viu curado, se percebeu curado, a ponto de voltar para agradecer. Quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que os outros 9 não tiveram a mesma percepção no mesmo instante, da mesma forma. Nós precisamos ter percepção da nossa história e da nossa vida, das coisas boas que acontecem durante a nossa caminhada. O nosso grande mal é que nós temos sempre aquele mal de guardar em nós a dor, a tristeza, a frustração. O irmão Adiel me fez um convite um dia desse. Disse que vai me levar não sei aonde aí para comer jiló. Eu falei na lata, eu falei, não vou não. Deve ter alguma outra coisa melhor para comer por aí, não é? Um pão de queijo, alguma coisa. Uma broa, deve ter. Mas nós somos assim, nós gostamos de guardar. Os irmãos já perceberam que o amargo fica mais tempo no paladar? Pimenta, então. Agora você toma uma caixa de leite condensado, desaparece rapidinho. Irmãos, olha a sua volta, a sua história. Passa a contar a sua história pelo que é bom, não pelo que é amargo. Tenha a percepção do que é que acontece na sua vida, senhor. Comece a ter noção da sua vida, da sua história, das coisas boas, dos acertos, dos milagres que acontecem na sua vida diariamente, continuamente. A gente precisa ter percepção do bem da nossa história.
Precisamos assomar no nosso coração e na nossa história as nossas vitórias, os nossos acertos. Precisamos ter percepção do bem da nossa vida. Falta isso em nós, na maioria das vezes. O abraço é logo esquecido. O afago é logo esquecido. A vitória é logo esquecida. Principalmente no mundo, onde o importante é ser o primeiro. O importante é ser o primeiro. Se eu levasse isso a sério, eu já teria desistido de ser atleticano. Fala a verdade. Aí não desisto. Irmãos, na Bíblia, você não vai encontrar em lugar nenhum essa orientação. O Gediel chegou para mim essa semana e falou: "Você viu, pastor, o jogo do Atlético?" Eu falei: "Não vi, não." Eu falei: "Não, mas não ganhou não, viu, irmão?" No jogo do Atlético não ganhou. E perdeu o campeonato, mais uma vez. Não é assim? Mas eu só lembro do dia que ele ganhou o campeonato, foi campeão brasileiro. Meus amados irmãos, queridos irmãos, olhe para a sua história e perceba o bem da sua vida. Perceba os acertos da sua vida. Conte a sua vida a partir daí. A partir daquilo que é doce, daquilo que é agradável, daquilo que faz bem ao seu coração. Isso é muito importante e isso faz toda a diferença. Contar a vida pelos acertos e não por aquilo que é o desacerto, o descontrole. E o terceiro princípio aqui, fundamental, é viver uma vida em gratidão. Mas como é que você vai agradecer se você caminha sem perceber o acerto de Deus na sua vida, sem perceber o bem de Deus na sua vida, sem perceber o abraço, sem perceber o beijo, sem perceber a vitória, sem observar a flor que nasceu durante a noite, sem observar o passarinho diferente que apareceu no seu quintal? Como é que você vai agradecer se você não perceber o dia como uma nova possibilidade, um novo tempo? Quando você continua a repetir no dia novo a dor do dia de ontem, aí não há possibilidade. Não é sem razão que a Bíblia recomenda: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Observe, meus amados irmãos, que nesse caso da parábola, o ponto culminante é dar graças. O ponto culminante é dar graças. Um coração grato caminha na vida de maneira animada. Um coração grato caminha na vida de maneira animada e sempre encontrando motivos para dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me trouxe o Senhor. Que temos muito para agradecer. E temos mais para agradecer do que até mesmo para pedir.
Temos muito para dizer a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus, mas muito obrigado ao amigo, ao colega, ao vizinho. E eu vou dar uma dica para os irmãos aqui. Você quer ser bem atendido? Aprenda a palavra mágica. Muito obrigado. Mas ele está fazendo a obrigação dele. Fale com ele, muito obrigado, para você ver como é que a obrigação dele fica muito melhor. A Lindinha foi tomar café comigo hoje na padaria. E todo feliz. Ela gosta de tomar café em casa. Eu falei, não, vou tomar na padaria, você vai comigo. Depois eu deixo você na casa da minha sogra, minha amada sogra. Ela foi. Aí quando ela chegou lá, eu pedi um pãozinho com manteiga. Aí eles foram lá dentro buscar uma manteiga especial para mim. Passou no pão. Quando eu sentei na mesa, ela disse, por que eles... Eu falei assim, porque eu sei dizer muito obrigado. É porque eu sei dizer muito obrigado. Todo dia eu digo para eles, muito obrigado. Aí um dia, eles falaram para mim, já tem uma manteiga diferente. Meu pão é com essa manteiga diferente. Vem uma vasilhinha azul. Meus amados irmãos, agradecer as pequenas coisas da vida, que faz toda a diferença. Pare para pensar um pouco na sua história. E agradeça. Agradeça a Deus a sua vida. Há muitos anos, quando eu estava no meu primeiro ministério, um irmão muito querido, muito amado, que veio de São João do Mandelino, tinha 11 filhos. E ele então queria voltar à sua terra para visitar os seus parentes e os seus amigos. E ele então juntou dinheiro para comprar passagem no ônibus Viação Contígio. E os irmãos imaginem que não deve ter sido nada fácil juntar dinheiro para comprar passagem para tantos filhos, para ir para São João do Mandelino. Isso né? Pois bem, ele comprou a passagem, todo feliz, e no dia da viagem os irmãos imaginam. Um menino escapole aqui, o outro corre para lá, pega daqui, troca de fralda, dá banho, e isso, e aquilo outro, e vai daqui, vai da cola. Mas resultado? Perdeu o ônibus. Chegou na rodoviária, esse irmão ficou nervoso e xingou até a terceira, a quarta, a quinta e a sexta geração, e brigou com a esposa, e xingou os filhos, 11. E à noite ele todo decepcionado, a família toda chateada, todo mundo chateado, ele lá na poltrona, assistindo o jornal. Não é que no jornal dá uma boa notícia para ele? Para quê? O avião, o ônibus da Viação Contígio, que saiu de Belo Horizonte com destino a Mantena, que tinha que ir para Mantena para depois, há tantas horas, teve um grave acidente na estrada, com poucos sobreviventes. E ele me contou naquela época, que naquele dia, ele saiu do sofá, da poltrona, chamou os seus filhos, e arrependidos, oraram ao Senhor. Conte a sua história, meu irmão, por uma história de gratidão a Deus, sabendo que quem escreve cada dia a sua história é o Senhor.
Ele tem o melhor desta terra para você. Simplicidade, reconhecimento, perceber o quanto Deus tem feito na sua vida, perceber o milagre de Deus na sua vida, na sua história. Porque se você não perceber a ação de Deus na sua vida e na sua história, então você perde a perspectiva de futuro. Vocês estão lembrados do povo escravo no Egito, libertados por Moisés? Pois bem, eles no deserto reclamaram com Moisés, criaram problemas com Moisés. Qual que era a dificuldade deles? De reconhecer os favores de Deus, de reconhecer o presente. E então eles chegam a dizer: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estavam preferindo a escravidão. Entenderam aqui? Nas lutas, nas dificuldades do presente, não conseguiram enxergar a bênção da liberdade, não conseguiram enxergar a graça de Deus que os sustentavam com o maná, não conseguiram perceber que o solado do pé não se desgastava, porque estavam focados no engano das cebolas. Você vê? É igual a de Amchamu para comer. Estava focado nas cebolas da escravidão. Estava preferindo as cebolas da escravidão do que a alegria de ser livres. Olha que coisa louca. Não é louco isso? Mas isso acontece com a gente às vezes, porque a gente não consegue ver o bom da nossa vida, o benefício da nossa vida, e a gente fica focado no que está ruim, no que está triste, e a gente perde a perspectiva de futuro, de lutar pelo futuro, de vencer as adversidades, de superar os nossos limites, de ir além das nossas forças. A gente não consegue ser grato, porque a gente não consegue ver o que está acontecendo na nossa volta. O povo de Israel não conseguia ver a bênção da liberdade, não conseguiam ver a bênção do seu tempo, do seu presente, e estavam focados no que é ruim. Agora eu quero dar um outro exemplo para vocês, o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Porque Maria e José são grandes exemplos de vida para nós. Maria, uma mocinha jovem, adolescente, num tempo difícil. Imagine hoje uma moça chegar em casa e dizer para o pai: pai, olha, estou grávida. Já pensou? Hoje, 2023. Os irmãos, imaginem há 2000 anos atrás, lá naquela cidadezinha. Ela recebe a notícia de que estava grávida. Maria parece que não viu o problema, ela não focou na dificuldade que ela teria de enfrentar. Olha só o que ela diz quando ela recebe a notícia. Eu acho extraordinário. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 46 e 45 e 55. Olha o que Maria diz, é extraordinário. Maria consegue ver naquele momento de aflição benefícios.
entendendo a grandeza disso? E ela continua, ela não parou aí. Ela diz mais: porque me fez grandes coisas o poderoso. E aí ela continua, o texto vai seguindo, ela vai dizer assim: dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Em nenhum momento você vai observar Maria se lamentando. Em nenhum momento você vai observar Maria dizendo: puxa, e agora como é que vai fazer? Eu estou num grande aperto, como é que eu vou contar para meu pai? E José? Quando José souber, ele vai me denunciar e eu vou ser levado à praça e vou ser apedrejado até a morte. E eu vou desgraçar a vida da minha família, a moral e a honra da minha família. Olha, em nenhum momento Maria diz isso. Maria viu aquele momento só do lado positivo. Conseguiu enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, no momento mais difícil da sua história. No caminho, caminhando, Deus faz um milagre nas nossas vidas, como fez na vida dos 10 leprosos. No caminho, caminhando, Deus faz um milagre na nossa história e na nossa caminhada. Simplicidade, reconhecimento da bênção de Deus, reconhecimento do bem que está acontecendo na sua história, dos benefícios que estão acontecendo na sua história, e então gratidão. 3 princípios que podem mudar em muito o modo de como você está sendo conduzida no decorrer da vida. Pode revigorar o seu ânimo, fortalecer o seu coração para enfrentar as durezas e as dificuldades da história da sua existência. Desista dos porquês de explicar o inexplicável. Seja simples. E a simplicidade vai te levar a uma honestidade com você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes é mais fácil você ser honesto com o outro. É difícil ser honesto consigo mesmo. Só a simplicidade pode me dar a condição de dizer que eu tenho bastante. O arroz que eu como me satisfaz. A roupa que eu visto me satisfaz. O sapato que eu calço me satisfaz. Por falta de honestidade com a gente mesmo, a gente é conduzido a viver os sonhos dos outros. O sonho que nos é imposto pela propaganda da televisão, pela moda, pela marca do tênis. Porque o mundo está sempre a dizer que você precisa de alguma coisa que você não precisa. O mundo está sempre dizendo para você: você precisa demais. E você pode chegar à loucura e à insensatez de nunca ser capaz de dizer: me basta. Só a simplicidade, meus irmãos, só a simplicidade pode me fazer honesto comigo mesmo.
E aí você vai entender aquela expressão de Jesus. Que Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. É que o desejo do nosso coração é o desejo da televisão. É o desejo dos nossos amigos, da nossa escola, do nosso trabalho, da nossa sociedade, do nosso mundo, dos valores desta terra. O que me falta? A simplicidade de ver a vida, de interpretar a vida. Aí você fica igual Gabriel. Por que nasci assim? Por que vivi assim? Vai e te mostra ao sacerdote. No caminho, eu te curo. Você reconhece e agradece. Deus, meus amados irmãos, na sua graça e misericórdia, aplique estas verdades aos nossos corações, da nossa história e a nossa vida. Domingo que vem, a gente volta para a quarta mensagem. Por interior, uma resposta à vida. Deus tem uma resposta para a nossa vida. Deus nos sustente, nos guarde, nos ampare. Nos faça homens e mulheres, vivendo os nossos dias aqui, no temor e na graça do Senhor, superando e vencendo as lutas e as dificuldades de cada dia, sabendo que o Senhor é infinitamente mais poderoso para fazer conforme aquilo de que realmente precisamos nesta terra e neste tempo. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai todo santo, todo poderoso, o Senhor conhece cada um de nós, conhece as nossas histórias, desde o tempo antes mesmo de nascermos, até o dia de agora. E nós sabemos que todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. Neste domingo, neste culto e nesta hora, nós te pedimos, dá-nos, ó Deus, o entendimento de viver os nossos dias aqui na terra, com simplicidade, com reconhecimento e com gratidão. Simplicidade para sermos honestos com os nossos corações, com as nossas necessidades, com aquilo que de fato precisamos para bem viver. Reconhecimento para perceber o bem da nossa história e da nossa vida. E gratidão para que o nosso coração possa aliviar-se das tensões e das aflições deste tempo, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqui e agora e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.